Olá, pessoal. Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula de História do nosso curso preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será Brasil Colônia e a União Ibérica. Vamos analisar o conceito e os desdobramentos desse processo para a nossa história. E então, preparados? Vamos lá. Bom, o que é a União Ibérica? É o momento em que Portugal e suas colônias vão se subordinar à autoridade da Espanha. Por que Portugal passou a ser dominado pela Espanha? Porque o último rei de Portugal, da dinastia de Avís, foi o Dom Sebastião. E o Dom Sebastião desapareceu numa batalha no norte da África, a Batalha de Alcácer Quibir. A luta entre cristãos europeus e os islâmicos africanos. O norte da África foi convertido ao Islã. Então você tem os islâmicos no norte da África e os cristãos europeus do outro lado. E, naturalmente, os islâmicos que já haviam ocupado toda a Península Ibérica, desde o século VIII até o século XV, logicamente deixaram más lembranças. Os cristãos ibéricos, eles querem agora inverter o jogo, né? No primeiro momento, vocês dominaram os ibéricos, mas agora somos nós que vamos ocupar os seus territórios. Então, você tem guerra santa entre cristãos e islâmicos, europeus e os mouros. Moureno, norte-africano, ele tem a pele um pouco mais bronzeada, então ele era chamado de mouro, de moureno. Muito bem, então a luta contra os mouros islâmicos. Bom, Dom Sebastião é um jovem monarca que tinha apenas 24 anos de vida. Ele não tinha herdeiro e ele foi para a guerra. Ele foi comandar a guerra. Muito bem, só que em um determinado momento da guerra, ele desaparece e nunca mais voltou. Ninguém sabe do paradeiro do Dom Sebastião. É por isso que até hoje em Portugal tem a referência literária do sebastianismo. Quando ele desaparece, ele não tinha deixado herdeiro, o trono ficou vago. Aí o trono passou para o tio-avô, que já tinha 78 anos. O tio-avô ficou 2 anos no trono e morreu. O tio-avô também não tinha herdeiro. Aí apareceu, então, o rei da Espanha. O rei da Espanha, Filipe II, que, curiosamente, é parente do Dom Sebastião. Casamentos dinásticos, isso é muito comum na história da Europa. A dinastia de Avís promove um casamento político com a dinastia dos Habsburgos, que governam a Espanha, para garantir boas relações diplomáticas, etc. Bom, na ausência de herdeiro, né, você pode contar com herdeiros de um lado e de outro. Muito bem, o trono não pode ficar vago. Bom, então, tem herdeiro na parada. E o herdeiro aqui é o Filipe II. Tinham 3 herdeiros, né? Tinham 3 nobres disputando o trono vago pelo Dom Sebastião. E o nobre que ficou com o trono foi o rei da Espanha, que tinha maior influência política. Muito bem, então, a partir de 1580, inicia-se a União Ibérica. A União Ibérica, para a história do Brasil, ela foi muito importante. Foram 60 anos de dominação espanhola. É um período até curto, historicamente curto, mas tem impactos muito práticos para nós, né, para o território do Brasil, para a geografia brasileira em especial. Primeiramente, do ponto de vista da defesa, o que é
de Portugal passa a ser da Espanha. Então, logicamente, o Brasil é da Espanha. São 60 anos de dominação espanhola no Brasil. Bom, a Espanha é o grande império da Europa nesse momento. A Espanha está no top de linha das potências europeias porque a Espanha conquistou o ouro e a prata dos astecas, maias e incas. A Espanha está riquíssima com os metais preciosos dos astecas, maias e incas. Então a Espanha tem grandes inimigos. A Espanha tem o maior império do planeta, tem colônias na África, na Ásia, na América, América Espanhola. Agora, o Brasil também é da Espanha, tudo é da Espanha. Então, ela tem muito inimigo, e os inimigos da Espanha querem invadir esse império. Muito bem. Então, você tem nesse contexto a Espanha preocupada com o Brasil. Por quê? O Brasil é produtor de açúcar. E tem muito inglês, tem muito holandês tentando invadir o território brasileiro. Então, precisamos construir fortes. Então, do ponto de vista militar, a União Ibérica foi muito positiva para o Brasil. A Espanha vai criar fortes militares, uma rede de fortes militares, em especial no Nordeste açucareiro. Muito bem. Ela cria, primeiramente, o forte de Filipeia de Nossa Senhora das Neves. Filipeia em homenagem a Filipe. Muito bem. Desse forte de Filipeia surgirá a vila que hoje é a capital da Paraíba, João Pessoa. Então, João Pessoa, a capital da Paraíba, foi uma vila que tem a sua raiz na criação de um forte espanhol. Posteriormente, a Espanha cria aqui em cima, na região do Rio Grande do Norte, um forte chamado Forte dos Reis Magos. Dos Reis Magos você tem Natal, né? Esse forte deu origem à Vila de Natal. E os espanhóis também vão criar fortes no interior do Vale Amazônico. Por quê? O Vale Amazônico também é pirateado, ele também é invadido. Você tem muitos piratas que invadem o Vale Amazônico. O que, que tem no Vale Amazônico? As drogas do sertão. Então você tem, por exemplo, baunilha, cacau, você tem guaraná, castanha, fora as ervas medicinais que são usadas na farmacologia europeia. Então, a Espanha também cria fortes militares para proteger esse território. Então, a Espanha para o Brasil só fez gol, só fez iniciativa importante. Defendeu o litoral nordestino e também o Vale Amazônico. Durante a União Ibérica, a Holanda, inimiga política da Espanha na Europa, foi proibida de manter o lucrativo comércio do açúcar que vinha operando com o Brasil. Não satisfeita com a perda da sua conexão com o comércio açucareiro, a Holanda decidiu invadir o Brasil, agora sob a tutela espanhola. A primeira invasão ocorreu na capital da colônia, Salvador, no ano de 1624, quando os holandeses, depois de um ano de ocupação, acabariam sendo expulsos pelas forças luso-espanholas. Já a segunda invasão, melhor sucedida, ocorreu em Olinda, na capitania de Pernambuco, no ano de 1630. Os holandeses vitoriosos, após derrotarem as forças luso-espanholas, instalaram-se no território, dominando por 24 anos uma extensa faixa de terra do litoral nordestino. Somente em 1654, 14 anos após o término da União Ibérica, os holandeses seriam definitivamente expulsos do Nordeste brasileiro. Bom, nós temos também, no contexto da União Ibérica, o início da ação bandeirantista. E aí é que entra muita crítica a esses bandeirantes. Os bandeirantes, eles são vicentinos, eles são originários da Vila de São Vicente, da Capitania de São Paulo. O que acontece? A Capitania de São Vicente, ela foi próspera, né? Ela foi uma das duas capitanias que prosperou junto com Pernambuco, graças ao açúcar, que foi introduzido pelo Martim Afonso de Souza. Só que o açúcar de São Vicente não vai conseguir concorrer com o açúcar produzido aqui em Pernambuco.
pelo Duarte Coelho. Aqui, na capitania de Pernambuco, eu tenho a vila de Olinda. E o açúcar produzido aqui em Olinda está mais perto da Europa do que o açúcar produzido em São Vicente. Então, com o passar do tempo, a produção de açúcar de São Vicente entrou em decadência, porque não conseguiu concorrer com o açúcar pernambucano. Muito bem. Então, a população vicentina passou por uma crise social, econômica, né, muita fome, as exportações da cana-de-açúcar caindo drasticamente. Bom, então, a população vicentina, para não morrer de fome, organizou-se, então, em bandeiras. Existem as entradas e as bandeiras. Entradas e bandeiras são expedições que partem do litoral para o interior do território, em busca de riqueza. A diferença é que as entradas são expedições organizadas pela coroa portuguesa, pelo rei de Portugal, pelo governador geral. Já as bandeiras, não. As bandeiras são expedições organizadas pela iniciativa privada, pelos próprios colonos. Então, bandeiras são expedições que vão partir geralmente da capitania de São Vicente, posteriormente também chamada de capitania de São Paulo, para buscar no interior do território alguma riqueza que compensasse a crise econômica vivida na capitania de São Vicente, com o declínio da lavoura canavieira. Bom, e qual que é a polêmica que envolve os bandeirantes? Bom, o primeiro ciclo bandeirantista é justamente o bandeirantismo de apresamento. Eles vão entrar para o interior do Brasil para aprisionar índios e vender os índios aprisionados como escravos. Então, aí você tem um tráfico de índios. Vamos vender índios para quem? Para aquele colono que não tem muito dinheiro, porque o negro escravizado vindo da África é muito caro. A oferta de negros escravizados não é tão grande ainda no Brasil, vai ficar grande com a mineração. Aqui, num primeiro momento, não é tão grande a oferta. Então, o negro escravizado da África é caro. Aí aparece o bandeirante e vai capturar o índio. E tem um detalhe: não é qualquer índio que ele quer. Ele não quer o índio puro sangue. Ele não quer o índio da floresta. Ele quer o índio da missão jesuíta. Quem é o índio da missão jesuíta? É aquele que já está convertido. É aquele que já sabe o valor da cultura do branco, já está aculturado. Esse é o índio que o bandeirante quer aprisionar. Então, as missões jesuítas foram as principais vítimas da ação bandeirantista. Então, você tem esse roteiro aqui do bandeirantismo de apresamento. Eles vão atacar as missões, tá? As missões jesuítas de Itapé, Guairá, Itatim, Chiquitos, Mojos, Maianas. Então, você tem a referência do bandeirantismo apresador, colocando aí as missões no radar. Todas essas referências aqui são locais de missões jesuítas que estão no radar dos bandeirantes paulistas. Recentemente, lá em São Paulo, em Santo Amaro, destruíram a estátua, incendiaram, etc. Quer dizer, o bandeirante que foi mutilado ali é o Borba Gato. O Borba Gato até que não tem muito a ver com esse ciclo de apresamento. O Borba Gato está mais ligado com o ciclo de descobrimento de ouro, que é o ciclo do bandeirantismo de prospecção de metais. Mas, independente disso, o DNA também do Borba Gato não é um DNA acima de qualquer suspeita. Por quê? Para fazer a prospecção de metais, o bandeirante da prospecção de metais se faz valer de índios escravizados também. Então, você tem, nesse contexto, a referência do bandeirantismo de apresamento. Uma outra referência vai ser o fim da divisão do Brasil entre a América Portuguesa e a América Espanhola. A União Ibérica, ela vai se encerrar em 1640. Muito bem. Durante a União Ibérica, a Espanha, ela fez vistas grossas. Ela permitiu que os bandeirantes, os pecuaristas, os missionários ocupassem as terras que estavam além da linha de Tordesilhas.
Se a América Espanhola e a América Portuguesa pertencem a uma mesma metrópole, tudo é da Espanha, a linha de Tordesilhas, durante a União Ibérica, ela não fazia nenhum sentido, já que esse Brasil enorme aí é todo ele uma só colônia espanhola. Muito bem. Só que em 1640, a Espanha, tá, ela vai perder, né, o direito de governar Portugal. A União Ibérica vai ser desfeita. Portugal, com a ajuda financeira e militar da Inglaterra, a Inglaterra é a arqui-inimiga da Espanha na Europa. A Inglaterra sempre pirateou os navios da Espanha, a rivalidade entre ingleses e espanhóis era enorme. Ingleses eram protestantes, espanhóis eram católicos. Os ingleses praticavam a pirataria justamente nos navios da Espanha católica. Então, foi com a ajuda da Inglaterra que Portugal se livrou da Espanha. Muito bem. Bom, e agora? E aqueles bandeirantes que já ocuparam os territórios além da linha de Tordesilhas? E as missões jesuítas que também já estão na floresta amazônica, já estão na Bacia do Prata? E os pecuaristas, os vaqueiros que também ocuparam as regiões do Pantanal? Quer dizer, essa América espanhola, esse oeste do Brasil, que era da Espanha, foi ocupado por brasileiros. Então, a partir daí, você tem uma grande polêmica. Com quem vai ficar esse território? Com a Espanha, que é historicamente a verdadeira dona, ou com Portugal, já que os portugueses e brasileiros ocuparam o território? Bom, essa pendência, essa polêmica, esse conflito territorial só vai ser resolvido 110 anos depois. Em 1750, você tem o Tratado de Madrid. Pelo Tratado de Madrid, o diplomata português Alexandre Gusmão falou para a espanhola e Espanha: a terra é de quem a ocupa primeiro. Nós ocupamos primeiro esse oeste brasileiro. Nós ocupamos, então, por isso, vamos evocar o princípio do direito latino, né? O uti possidete, uti possidetai. O que quer dizer? É uma expressão latina do direito romano, o uso de fato garante o uso de direito. Então, o uti possidete, uso de fato, garante o uso de direito. Então, por direito, o Brasil é de Portugal, a Espanha reconheceu, até porque a Espanha não tinha, de fato, muito interesse nesse território do Brasil, porque a Espanha estava muito mais envolvida com as ricas minas do Peru, do México, dos astecas, maias e incas. Então, as minas, né, espanholas nas regiões andinas e na região da América Central eram muito mais lucrativas do que a floresta brasileira. Pode ser rica em produtos tropicais, produtos naturais, mas o ouro e a prata ainda são mais interessantes. Bom, então você tem nesse contexto, durante a União Ibérica, esse desdobramento. São dois desdobramentos: a proteção militar no litoral nordestino, no Vale Amazônico, e a expansão do território, né? O fim da União Ibérica e o Tratado de Madrid, celebrando o fim da dominação espanhola nesse território. Por isso que o Brasil quase triplicou de tamanho. Muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas considerações sobre a União Ibérica. Na nossa próxima videoaula, vamos analisar a restauração portuguesa. Inscreva-se na Espaço e Tempo. A história para quem quer compreendê-la. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um grande abraço e até a próxima.